Fala pessoal, eu sou o Alessandro do canal Nerd Stuff e hoje é dia de A Queda de Murdoch. O Demolidor A Queda de Murdoch é um quadrinho da Marvel que foi escrita pelo Frank Miller e foi desenhada por David Mazzucchelli no ano de 1986. O Frank Miller ele já tinha escrito o Demolidor antes, daí depois ele parou de fazer o Demolidor, aí passou uns 2 anos e aí ele voltou, mas daí quando ele já voltou também com os 2 pés no peito, porque ele arregaçou nesse quadrinho que foi A Queda de Murdoch. Foi uma coisa fenomenal e eu vou contar pra vocês. Bom, resumindo a história, que não é spoiler, porque isso já está na capa do comic, o Rei do Crime ele descobre que o Matt Murdock é o Demolidor. E ele acaba fazendo um plano para acabar com a vida do Murdock. A Carrie Page e o Matt Murdock, eles tiveram um relacionamento. Eles foram namorados por um tempo. Só que quando ela descobriu a identidade dele, que ele era o Demolidor, eles se separaram. E ela se mudou para Los Angeles para tentar a vida, uma carreira de atriz. Só que ela não conseguiu muita coisa. Ela acabou se envolvendo com coisa que não deveria, com filmes para adultos e com drogas. E num desespero total para poder conseguir mais drogas, ela acaba escrevendo a identidade secreta do Demolidor num papel e troca isso por drogas com um traficante, tá ligado? E essa informação é vendida e acaba caindo aonde? Nas mãos do Rei do Crime. E tudo isso acontece na primeira página, praticamente. Aí um dia, no apartamento do Matt Murdock, ele acaba recebendo uma carta dizendo que a hipoteca dele não foi paga, já faz 2 meses, sendo que ele tinha pago. E ele também recebe uma carta dizendo que a declaração de imposto dele precisa ser analisada. Então todo o dinheiro que ele tem no banco foi travado, ele não conseguiu usar. Ele recebe uma fita cassete da namorada dele, da atual namorada dele, a Glória, dizendo que quer terminar com ele. E ainda como se não bastasse, ele recebe uma intimação judicial. Um policial havia dito que presenciou o Matt Murdock pagando uma testemunha de um dos seus julgamentos, no qual é crime. E esse policial, ele é conhecido por ser um dos policiais mais honestos da corporação. Enquanto isso, a gente vê a Glory, que é a ex-namorada do Matt, ela tem a casa dela toda revirada, sabe? Tipo, que alguém ali mexeu em tudo. E ela pede ajuda pro Fog Nelson. E se vê que tá rolando um clima ali, que tá rolando algum sentimento, sabe? Naquela noite, o Matt, ele põe a roupa de Vingador... Naquela noite, o Matt, ele põe a roupa de Demolidor e ele resolve ir na casa daquele tal policial que tá querendo ferrar com ele. Só que ele não descobre nada. Então o Demolidor sai e fica escondido no telhado do prédio, só fitando ele, né? Só vendo qual é que é. Aí então o Demolidor, ele escuta uma ligação que o policial faz, perguntando pra alguém como que está o filho dele. Então o Demolidor já tem uma noção que tem alguém pagando ou chantageando esse policial pra atingir Matt Murdock. Ele só não sabe quem e nem o porquê. É mostrado pra gente toda a trama que o Rei do Crime faz pra tentar atingir o Matt Murdock. Ele comprou os policiais, os juízes, o banco. O Matt, ele pede pro Fog representar ele nesse julgamento. Só que, como já tava tudo comprado, a sentença foi que o Matt agora não pode mais advogar. Ele tem a sua licença de advogado cassada, né? Depois de ter acabado o julgamento, o Matt Murdock tava arrasado, ele tava indo pra casa e tal, e um pouco antes de ele entrar na casa dele, a casa dele explode, destrói tudo, e ele escapa por pouco. Então ele acaba concluindo, ele começa a entender que tudo aquilo só poderia ter sido armado pelo Rei do Crime. O Matt, ele liga pro Fog e ele descobre que a Glória tá lá, de boa com o Foguinho. Ele acaba indo pra um motel, o mais barato que ele consegue pagar, porque ele tá sem dinheiro, não tem acesso à conta bancária dele nem nada. E ele se sente traído por tudo e por todos, e inclusive pelo melhor amigo dele, que tava dando uns pega na mina dele, né? Era ex-mina, né? Mas não interessa, amigo que amigo mesmo não vai pegar a mina do cara assim que acabou de terminar, sem a autorização do parceiro, talarico. Ele não conseguia parar de pensar no que aconteceu, como o Rei do Crime descobriu que ele era o Demolidor, como ele conseguiu destruir a vida dele, e que todo mundo tava nesse complô contra ele. Ele até começa a ficar meio paranoico, e ele decidiu acabar com isso de uma vez por todas. E ele vai direto atrás do Rei do Crime pra enfrentar ele. Ele chega lá pra enfrentar o Rei do Crime, ele não tá vestido de Demolidor nem nada, mas ele toma um pau, mas ele toma um sacode do Rei do Crime que ele fica desacordado. E o Rei do Crime acaba colocando ele dentro de um carro e joga dentro de um lago. Só que esse carro é encontrado depois no dia seguinte, só que sem o corpo. O Matt ele tinha conseguido escapar. Só que agora ele tá vivendo como um mendigo, sabe? Ele chegou no fundo do poço. Tudo de pior que poderia ter acontecido com ele aconteceu. Tudo de uma vez. No Jornal da Cidade tem um repórter que chama Ben Urich. Ele tava recebendo pautas e ele vê que um dos casos era o caso do Matt Murdock. E ele começa a investigar sobre isso. Ele vai num hospital pra tentar encontrar esse policial que tentou incriminar o Matt, pra tentar tirar essa história limpo, né? E
E aí o repórter começa a pensar que esse cara talvez ele tinha sido comprado para tentar pagar pelo tratamento hospitalar do filho dele, que estava muito doente. Só que isso acabou não dando em nada, porque o filho do policial ele acabou infelizmente morrendo na cirurgia. Só que o policial, depois disso, ele começa a se sentir culpado pelo que aconteceu e tudo, e ele começa a querer revelar a história de tudo que aconteceu pro Ben. Só que tem uma enfermeira nesse hospital que ela é uma contratada, sabe de quem, né? Do rei do crime. É uma enfermeira meio brucutu, sabe? Então ela aparece e ela acaba espancando o policial e o Ben, que é o repórter. Acontece que o rei do crime, ele não quer só acabar com o Matt Murdock, ele quer matar todas as pessoas que sabem da identidade do Demolidor. Isso inclui a Karen Page. Aquela vagabunda, aquela Dalila, dedo verde, cagueta, que entregou o cara. Que coitada, tava no fundo do poço, tava destruída também a menina. Aparecem uns caras querendo tentar matar ela, só que ela consegue fugir e tal, tentando se salvar. Ela tentava achar ajuda, mas ninguém queria ajudar ela. A não ser uma pessoa que sempre esteve do lado dela, que é o otário do Murdock. Ela tentou fazer de tudo pra poder voltar pro Hell's Kitchen, que é a cidade onde tudo acontece, né? Ela queria pedir desculpa pro Matt de tudo que ela fez. Daí o Matt ele sai na rua, né? Ele tá todo como um mendigo já. E aí ele vê dois caras atacando uma outra pessoa na rua, né? E ele tenta impedir aquilo. Só que, ele tava tão debilitado, ele tava tão no fundo do poço que ele acabou tomando uma facada, sabe? E, o cara tava só faltou estar cagado. Tava no bico do corvo mesmo. Só que uma freira acaba encontrando o Matt naquela situação e acaba recolhendo ele. Aí a gente tem a Karen Page tentando voltar pra Hell's Kitchen e o Fogg, o talaricão, dando uns pega na Glory. A Paige, ela chega em Nova York, ela encontra com o Fogg e explica pra ele tudo o que aconteceu. Daí ela fica no apartamento dele por um tempo. Daí ele pega ela também. Não, zoeira, ele não pegou ela não. O Ben Urich, que era o repórter que tomou o pau da enfermeira, ele começa a ser ameaçado pra não entrar nesse assunto, né? Não continuar investigando mais. Aí o Ben, ele recebe uma ligação do policial que tava no hospital, na verdade tava ingressado no hospital, né? E ele liga pro Ben querendo contar toda a verdade pra ele. Só que nisso, aquela enfermeira, ela entra na sala onde tá o policial e não deixa ele terminar, né, de contar, e ela acaba matando o policial. Mas enquanto isso, o Ben, ele tá ouvindo tudo isso que tá acontecendo pelo telefone. O Matt começava a se recuperar, né, com a enfermeira que tava ajudando ele, e ele descobre da morte do policial que estava incriminando ele. E nisso o Ben, ele volta pra casa, tipo, junto de um cara que era tipo um guarda-costas. Só que quando o Ben chega em casa, ele descobre que a enfermeira, aquela enfermeira do mal, ela já tava na casa dele tentando matar a esposa dele. Só que por sorte, ele chega a tempo, ele consegue salvar a esposa dele, enquanto isso o guarda-costas tava lutando com a enfermeira. E enquanto tudo isso rolava, o Murdock chega e consegue derrotar a enfermeira, dá um pau nela. O Ben, ele não chega a ver a luta do Matt com a enfermeira, mas ele sabia, o repórter ele sabia que tinha alguma coisa a ver com o Demolidor. Pra quem não sabe, o Demolidor já tem uma relação com o Ben Urich, sabe? A relação dos dois é como se fosse tipo Batman e Comissário Gordon, tá ligado? O Melvin, que é o cara que faz as roupas do Demolidor, ele liga pro Ben e fala pra ele que ele está sendo ameaçado para fazer uma roupa igual do Demolidor para o Rei do Crime, para poder incriminar o herói. Ele não sabe o que fazer, né? Porque ele não quer que o Demolidor seja incriminado, que é meio que amigo do cara. Mas também ele não quer levar a pior nessa história. Só que nisso, o Matt aparece ali pro Melvin, só que, tipo, no escuro, sem revelar a cara dele pro Melvin, falando pra ele que ele podia fazer o uniforme porque ele tinha um plano, né? Essa história é um faroeste caboclo, não? A armação que o Rei do Crime queria fazer, ele queria matar a Karen Page e o Fogg e passar o BO pro Demolidor. Então o Matt se prepara, de alguma forma o Matt descobriu disso daí, e o Matt se prepara, então quando aparece o falso Demolidor, o Matt aparece e começa uma briga com o falso Demolidor. Aí no final o Murdock consegue vencer o falso Demolidor. Enquanto isso, tem falsos policiais que estão caçando a Karen Page, né? Nisso, a Karen Page, ela tá fugindo, aí num ato de desespero, onde ela vai usar a droga mais uma vez, aí nisso o Matt aparece e a salva ela a tempo. Nisso, o Matt, ele acaba conseguindo salvar os amigos dele antes que acontecesse alguma coisa, e ele recupera a roupa de Demolidor dele. Porque até então ele tava fazendo essa ação, esse combate todo, sem a roupa de Demolidor, né? Depois daquilo, ele consegue um emprego novo e consegue um cantinho pra morar junto com a Karen Page. E a Karen acaba contando pra ele todas as cagadas que ela fez, né? Que tudo aquilo que aconteceu era culpa dela. E o Matt, otário, acaba desculpando ela de tudo. Só que os planos do Rei do Crime não pararam não, continua. Só que agora
ele tinha um pouco de receio e até um pouco de medo do Matt. Porque, meu, o cara não morre nunca. Um cara que não tem nada a perder é um homem sem medo. Então ele acaba contratando, o rei do crime acaba contratando um cara meio maluco chamado Bazooka. Esse cara, ele aparece lá na série da Jessica Jones, lá da época da Netflix. Esse cara é meio maluco e ele é facilmente influenciável. Então eles começam a colocar na cabeça do Bazooka que o bairro onde vive o Demolidor ali no Hell's Kitchen, esse bairro deveria ser destruído. E aí ele vai lá pra matar um monte de inocente. Só que o Demolidor aparece e consegue impedir aquilo, né? Só que aí, justo naquele lugar, começa uma treta, uma guerra ali, um monte de tiroteio, de míssil, explosão. E aí, quem aparece pra ajudar? Eis que surge Goku! Não, zoeira. Aí aparece o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor. E eles aparecem pra acabar com tudo aquilo. Todos os machucados da cidade, todas as pessoas que estavam machucadas na cidade, eles foram levados para um abrigo na igreja. Enquanto isso, o Capitão América ele começa a investigar quem é esse cara, né? Quem é esse tal de Bazooka? E aí ele descobre que o Bazooka ele toma umas pílulas pra ficar mais forte, né? E essas pílulas têm alguma coisa a ver com o soro do super soldado, que é o que deu poder pra ele, né? Pro Capitão América. Ele começa a investigar, mas daí nessa, o próprio Bazooka, ele consegue escapar de onde ele estava preso e começa uma nova destruição na cidade. Só que mais uma vez, o Demolidor, só que com a ajuda do Capitão América, o derrota de novo e o levam preso. Aí nessa, todos os planos do Rei do Crime já foram frustrados, né? E aí uma informação vaza. Eles acabam descobrindo que o Bazooka tinha sido contratado pelo Rei do Crime para fazer tudo aquilo. E então, o Wilson Fisk, ele é condenado e preso. Então é aí que o Matt Murdock recomeça uma vida nova junto com a Carrie Page. E esse é o fim da história. Essa história é um clássico, e ela deve ser tratada como um clássico. Essa é uma das melhores histórias que eu já li do Demolidor. A edição que eu tenho aqui é uma edição da Salvat, que no começo do quadrinho, do comic aqui, ele tem uma introdução, uma explicação geral do cenário antes de começar a história, né? E eu recomendo muito você comprar e ter isso na sua coleção. E se não tem, começar uma. Galera, muito importante, eu fiz um quadrinho de humor e está disponível na Amazon. Vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar. É super divertido e baratinho. Pelo amor de Deus, compra lá. Você vai se divertir e além disso você vai dar uma força pro canal. Galera, muito obrigado pelo apoio ao canal. Nosso canal é novo. Seria muito legal se eu pudesse dar o seu suporte, dar o like. E escreve nos comentários o que você achou também. Isso ajuda muito a nos divulgar, tá? Um abraço e até a próxima aventura.